tudo bem? Continuando aqui a análise da produção das provas orais, nós vamos falar agora sobre a produção da prova testemunhal e todos os detalhes relativos a isso. Dizem os professores Fred Didier Júnior, Oliveira e Braga que o testemunho contém o relato daquilo que foi percebido pela testemunha por meio de qualquer um dos seus sentidos: visão, olfato, paladar, tato e audição. Não cabe à testemunha fazer juízo de valor sobre os fatos, muito menos enquadrá-los juridicamente. Isso é função do órgão jurisdicional. Embora não se possa ignorar que todo depoimento traz consigo, inevitavelmente, as impressões pessoais do depoente. Quando a gente fala em prova testemunhal, é muito comum que algumas pessoas digam que ela é a mais desprestigiada das provas. Aqui, inclusive, chame a prova testemunhal de a prostituta das provas e faça a comparação dela com a confissão, por exemplo, chamando a confissão de a rainha das provas. Na verdade, hoje em dia, não é possível mais a gente falar previamente que este meio de prova tem mais peso do que aquele meio de prova, porque tudo depende daquilo que se demonstrou a partir da produção probatória. Então, não é possível dizer a priori se um depoimento testemunhal vale mais ou vale menos numa discussão processual. Agora, com relação à prova testemunhal, ao mesmo tempo em que ela pode esclarecer os fatos, ela também pode ser uma grande armadilha para a parte. Daí porque, quando a parte opta pela oitiva das testemunhas, ela deve ter exata ciência daquilo que as testemunhas podem dizer ao juízo no momento do depoimento. Ainda mais em se tratando de testemunhas que não têm costume de comparecer a audiências e que, em razão disso, podem ficar mais nervosas do que o normal e disso pode resultar aí algum problema no depoimento. Agora, é importante a gente fixar isso que a doutrina indica com relação à prova testemunhal, que a testemunha não deve fazer juízos de valor. Isso quer dizer que o juiz deve controlar no momento do depoimento aquelas hipóteses em que a testemunha começa a fazer juízo de valor a respeito dos fatos da causa, né? E até mesmo controlar o momento em que as partes fazem perguntas relativas a juízos de valor das testemunhas. O que a testemunha acha disso ou daquilo não deve importar. Em razão disso, o juiz deve limitar esse tipo de perguntas, certo? E as partes devem, obviamente, saber fazer perguntas adequadas de forma objetiva a respeito dos fatos, de modo que possibilite que a testemunha diga aquilo que ela de fato sabe a respeito do que está sendo discutido no processo. Há um procedimento que a produção da prova testemunhal tem que seguir. Esse procedimento precisa ser respeitado até mesmo para que a prova testemunhal seja reputada válida. Então, nós temos alguns, digamos assim, atos que são praticados anteriormente à audiência de instrução e julgamento, que são preparatórios para a oitiva da testemunha. Por exemplo, o requerimento. O requerimento é feito lá na fase inicial do processo, na petição inicial pelo autor, na contestação pelo réu, em que eles vão dizer se desejam ou não desejam a produção de prova testemunhal. Depois disso, o juiz vai deferir, e ele defere ou indefere a produção das provas testemunhais na fase de saneamento do processo, que é a fase em que ele bota o processo em ordem. Depois desse deferimento, o juiz vai oportunizar, então, que as partes depositem o rol de testemunhas, e a gente já viu isso naqueles atos preparatórios à audiência de instrução e julgamento. Então, o juiz vai conceder um prazo para que as partes protocolem o respectivo rol de testemunhas. Além disso, promovam a intimação dessas testemunhas para que elas tomem conhecimento da ocorrência da audiência de instrução e julgamento. E logo em seguida, né, na audiência de instrução e julgamento, realiza-se então a oitiva das testemunhas. Esses são os atos preparatórios, os atos que antecedem a oitiva. Agora nós vamos analisar pormenorizadamente como que se dá a oitiva, qual é o procedimento. O artigo 453 vai dizer que as testemunhas depõem na audiência de instrução e julgamento perante o juiz da causa, exceto, inciso 1,
as que prestam depoimento antecipadamente, inciso 2, as que são inquiridas por carta. Então, a regra geral é que essas testemunhas vão depor perante o juiz da causa na audiência de instrução e julgamento. Nos casos de ser necessária a produção antecipada de provas, dentro lá do procedimento específico para a produção antecipada de provas, se a testemunha foi ouvida antes, ela não precisa ser ouvida novamente na audiência de instrução e julgamento. Também as que são inquiridas por carta, carta precatória, por exemplo, né? A testemunha mora em outra comarca. Ela não vai ser obrigada a comparecer em comarca diversa daquela em que ela reside para depor naquele caso concreto. Então, o que o juiz vai fazer é expedir uma carta precatória para aquela outra comarca e solicitar ao juiz desta outra comarca que designe uma audiência e faça a oitiva daquela testemunha. Então, nesse caso, aquela testemunha não vai ser ouvida pelo juiz da causa, vai ser ouvida por outro juiz. Como complemento, o parágrafo 1º determina que a oitiva da testemunha que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramite o processo poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento. Aqui ele possibilita a utilização, assim como nós vimos lá no depoimento pessoal, da tecnologia, né, para oitiva pelo próprio juiz daquela testemunha que resida em outra comarca, em outra seção ou em outra subseção judiciárias, né? Isso, então, é também possível, o que livraria o juiz de enviar uma carta precatória, ele simplesmente pediria ao juízo que disponibilizasse então um equipamento também de videoconferência para que a testemunha fosse até o fórum da comarca em que ela reside e participasse de uma audiência de instrução e julgamento e o seu depoimento fosse por videoconferência tomado diretamente pelo juiz da causa. O artigo 456 fala especificamente da inquirição e vai dizer que o juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente, primeiro as do autor e depois as do réu, e providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras. O parágrafo único diz que o juiz pode alterar a ordem estabelecida se as partes concordarem. Então, a primeira coisa que a gente precisa analisar aqui nesse 456, esse artigo do CPC, é que o juiz vai inquirir as testemunhas separada e sucessivamente, quer dizer, uma testemunha não vai ouvir o depoimento da outra, né? Até mesmo para que o seu depoimento não reste contaminado a partir daquele depoimento dado pela testemunha que lhe antecedeu, certo? Essa ordem de ouvir primeiro as testemunhas do autor e depois as testemunhas do réu é uma ordem que decorre, obviamente, do devido processo legal, né? Podendo ser invertida, no caso do parágrafo único, essa ordem se as partes concordarem. Quer dizer, as próprias partes podem fazer um negócio jurídico processual para alterar a ordem da oitiva das testemunhas, sem nenhum problema. E uma parcela da doutrina ainda indica o seguinte: se o juiz inverte o ônus da prova e estabelece que o ônus que era do autor passa a ser do réu, o réu poderia ouvir então as suas testemunhas em primeiro lugar e as testemunhas do autor seriam ouvidas em segundo lugar, porque é do réu a incumbência de produzir a prova, nesse caso, e do autor a incumbência de produzir a contraprova, né? Mas ainda essa não é uma situação pacificada, né? Há algumas discussões a respeito disso. Depois de que esteja tudo preparado e que vai ser iniciada a oitiva da testemunha, o primeiro ato é o de qualificação da testemunha. Então, ela vai ser chamada e vai ser qualificada na ata de audiência. E é neste momento em que as partes vão poder fazer o que a gente chama de contradita da testemunha. É o que diz o parágrafo 1º do artigo 457. É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3, apresentadas no ato e inquiridas em separado. Então, olha só o que acontece. Testemunha chamada e o juiz inicia a sua
qualificação, para verificar se ela não tem nenhuma ligação com as partes, né, para possibilitar aí que ela possa depor e o seu depoimento não seja contaminado. Se a parte tiver alguma informação que indique que essa testemunha é incapaz, é impedida ou é suspeita, o momento de a parte requerer a contradita da testemunha é agora, no momento da qualificação, sob pena de preclusão, inclusive. E aí, uma vez que seja arguida a contradita, a parte vai arguir lá um impedimento da testemunha. Vai arguindo o impedimento, o juiz vai questionar a testemunha a respeito daquilo. Se ela negar, é possível então que a parte que arguiu o impedimento possa prová-lo. Pode provar com documentos e pode provar inclusive com outras testemunhas. E essas testemunhas vão ser ouvidas naquele momento, em separado. Podem ser ouvidas até no máximo 3. Essas são as testemunhas da contradita, daquela primeira testemunha que estava sendo ouvida. Ok? O parágrafo 2º do artigo 457 diz que, sendo provados ou confessados os fatos a que se refere o parágrafo 1º, o juiz dispensará a testemunha ou lhe tomará o depoimento como informante. Então, voltando aqui no procedimento da contradita, a testemunha está sendo qualificada. Alega-se a contradita. O juiz questiona a testemunha para saber se ela é impedida, suspeita ou incapaz de depor naquele caso. Se ela negar, o juiz abre a possibilidade de produção de provas. E a gente tem que lembrar o seguinte, produção de provas aqui e em qualquer fase do processo, obviamente, é sempre norteada pelo princípio do contraditório. Então, imagina lá, estamos ouvindo a primeira testemunha do autor. Ela está sendo qualificada e aí o advogado do réu alega impedimento da testemunha do autor. Ao alegar o impedimento, o juiz paralisa a qualificação e questiona a testemunha a respeito daquele impedimento. Se ela nega, o juiz dá ao advogado do réu a possibilidade de apresentar provas daquela alegação de impedimento. Ao apresentar provas documentais, por exemplo, o juiz vai abrir oportunidade para o advogado do autor manifestar-se a respeito daquelas provas produzidas naquele momento, apresentadas naquele momento. O advogado se manifesta e o juiz então vai decidir se é o caso de acolher a contradita ou não, ou indeferir a contradita. Agora, se a parte que alegou a contradita, ou impedimento, por exemplo, não tiver documentos para demonstrar, pode demonstrar por testemunhas. E aí vão ser chamadas testemunhas tudo ali, na audiência, naquele mesmo ato. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas como que eu vou saber se eu tenho que levar as testemunhas para a contradita? Você vai saber porque anteriormente à audiência de instrução havia o prazo para que a parte juntasse o rol de testemunhas. Então, quando você vai para a audiência, e antes da audiência, você já sabe quais são as testemunhas arroladas pela parte contrária. E aí você já vai poder investigar a vida dessas testemunhas para verificar se há algum caso de impedimento, de suspeição ou de incapacidade que impeça essas testemunhas de deporem naquele processo. Se houver alguma dessas causas de impedimento, suspeição ou incapacidade, você, advogado, deve levar provas disso na audiência, sejam provas documentais, sejam testemunhas para demonstrar essa alegação que você vai fazer, ok? E aí o parágrafo 2º diz que, sendo provados ou confessados os fatos, o juiz pode dispensar a testemunha, vai dispensar a tomada do depoimento daquela testemunha porque ela é impedida, porque ela é incapaz ou porque ela é suspeita. Ou dá uma possibilidade de o juiz tomar o depoimento daquela testemunha como informante. Imaginemos que seja a única pessoa que tenha sido arrolada para depor como testemunha a respeito daqueles fatos. E o juiz está curioso para ouvir o que ela vai dizer, né, sobre o que está sendo discutido naquele processo. Ele pode, então, não ouvi-la como testemunha, ele pode ouvi-la como informante, ou seja, o depoimento que ela prestar não tem o mesmo peso do depoimento de uma testemunha, justamente porque ela foi contraditada, a contradita foi acolhida, né, e percebeu-se ali um motivo, né, que coloca em xeque o seu depoimento. Então, o depoimento da pessoa como informante não tem o mesmo valor do depoimento
de uma testemunha, então não tem força probatória suficiente sozinho para demonstrar os fatos alegados pela parte, ok? Então é importante que a contradita seja feita neste momento, porque se a parte não fizer a contradita neste momento, o juiz vai considerar preclusa a oportunidade, ela não vai poder alegar eventual impedimento, suspeição ou incapacidade posteriormente. O parágrafo 3º do artigo 457 disciplina que a testemunha pode requerer ao juiz que a escuse de depor, alegando os motivos previstos neste Código, decidindo o juiz de plano após ouvidas as partes. Então, nós sabemos lá que há uma série de motivos que a testemunha pode alegar para se excusar de prestar depoimento sobre determinados fatos. Imagine que a testemunha seja psicóloga da parte e ela pode alegar escusa de depor por conta do sigilo profissional a respeito de determinados fatos sobre os quais ela tomou conhecimento a partir do que lhe foi dito em sessões de terapia, né? Nesse caso, ela vai alegar essa escusa de depor, né? Vai demonstrar isso para o juiz vai ouvir as partes a respeito e vai decidir na própria audiência se é justa a recusa ou a escusa de depor ou se não é. E uma vez que não haja alegação de contradita ou que a contradita seja indeferida, o juiz vai tomar o compromisso legal da testemunha, que é o que está previsto no artigo 458. O juiz, então, vai questionar a testemunha a respeito das ligações dela com as partes, a respeito do interesse eventual que ela tenha naquele processo, e não sendo o caso de ter interesse nenhum, o juiz toma o compromisso da testemunha de dizer a verdade e alerta a testemunha que, se ela mentir, ela pode ser processada pelo crime de falso testemunho. Esse alerta é necessário para que a testemunha tenha exata noção das consequências de uma eventual mentira que ela expresse no seu depoimento. Tomado o compromisso legal, inicia-se a inquirição. É o que prevê o artigo 459, que diz lá: as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, começando pela que a arrolou, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato objeto da atividade probatória ou importarem repetição de outra já respondida. Olha que interessante esse dispositivo. As testemunhas, então, serão inquiridas diretamente pelas partes, né? Já nem se usa mais aquela praxe tradicional de fazer as perguntas, o advogado fazer as perguntas ao juiz e o juiz direcionar as perguntas para a testemunha. Já se admite, então, por força do 459, que o advogado faça a pergunta diretamente à testemunha, mas o juiz fiscaliza esse depoimento, né? Então, quem vai primeiro fazer a pergunta para a testemunha do autor é o advogado do autor e depois o advogado do réu. Mas um detalhe que a gente precisa ressaltar desse caput do artigo 459 é que o juiz não vai admitir perguntas que possam induzir a resposta. Então, se o advogado já faz uma pergunta afirmativa, por exemplo, que possa induzir a resposta da testemunha, o juiz deve fiscalizar isso e determinar ao advogado que refaça a pergunta, que reconstrua a pergunta, porque o depoimento não pode ser direcionado. O advogado deve perguntar e a testemunha deve responder francamente a respeito do que lhe foi perguntado, sem que haja esse direcionamento. Também vão ser indeferidas aquelas perguntas que não tiverem relação com as questões de fato, que devem ser provadas por meio de prova oral. E aí é muito importante que seja feito um bom saneamento do processo. Quando há uma decisão saneadora bem construída, fica muito mais fácil na hora da audiência para o juiz fazer o controle das perguntas. Então o juiz estabelece lá na decisão de saneamento quais são os fatos controvertidos e quais fatos que devem ser provados por meio de prova oral, né? Tal fato deve ser provado por depoimento pessoal e testemunha, por exemplo. E aí, as perguntas direcionadas pelas partes às testemunhas arroladas no processo
tem que dizer respeito àqueles fatos controvertidos estabelecidos na decisão saneadora, de modo que possibilite ao juiz o indeferimento de perguntas que não tenham relação com aqueles fatos controvertidos, certo? Então, é importante que o advogado vá preparado para a audiência, conhecendo antecipadamente os pontos controvertidos estabelecidos lá na decisão de saneamento do processo. Assim como é importante que o juiz vá com o mesmo conhecimento, com a mesma clareza para a audiência, de modo que ele possa conduzir a audiência de uma maneira otimizada, sem ficar perdendo tempo com perguntas, por exemplo, que não dizem respeito aos fatos controvertidos. Às vezes acontece de os advogados fazerem perguntas sobre fatos que já estão provados por documentos e não são controvertidos. Quer dizer, perde-se um tempo, né, durante a audiência em razão de perguntas que são mal formuladas ou são direcionadas a fatos que não dizem respeito àquela prova que está sendo produzida. O parágrafo 1º do 459 diz que o juiz pode inquirir a testemunha tanto antes quanto depois da inquirição feita pelas partes. Então, ele dá para o juiz essa liberdade. Geralmente, o juiz começa fazendo perguntas. Se ele não deseja fazer perguntas de início, ele passa a possibilidade para que o advogado da parte que arrolou aquela testemunha faça as suas perguntas. Mas ele pode, a qualquer momento, formular perguntas durante o depoimento, antes, durante e depois. Ok? Continuando aqui no nosso procedimento da oitiva das testemunhas, o parágrafo 3º do artigo 459 diz que o juiz, as perguntas que o juiz indeferir serão transcritas no termo se a parte o requerer. Então a gente viu ali no 459 caput as hipóteses em que o juiz pode indeferir as perguntas. Se ele indeferir, obviamente que ele vai ter que fundamentar, porque essa é uma decisão interlocutória. Ainda que ele profira essa decisão de forma oral, trata-se de uma decisão, porque ele está indeferindo uma pergunta formulada pelo advogado da parte. Então ele tem que dizer uma das razões ali previstas no 459 que justifiquem esse indeferimento. E a parte, então, se desejar, pode pedir ao juiz que transcreva aquela pergunta na ata, porque num eventual recurso posterior, num recurso de apelação, por exemplo, a parte pode alegar restrição ao seu direito de defesa, porque o juiz teria indevidamente feito indeferimento de perguntas ali que teriam relação com os fatos da causa. Então, a parte pode fazer esse requerimento. Perceba aqui que o parágrafo 3º diz que vão ser transcritas no termo as perguntas se a parte requerer. Então, é ônus do advogado, o advogado precisa ficar atento a isso aí, né, se for importante a transcrição da pergunta, para que essa alegação de restrição de defesa possa ser feita posteriormente aí em sede recursal. O parágrafo 2º do artigo 459 trata a respeito do tratamento. Estou ficando já repetitivo. Dispõe a respeito do tratamento que o juiz precisa dispensar às testemunhas. Não só o juiz, né, mas qualquer pessoa que se relacione com as testemunhas no processo. E diz que as testemunhas devem ser tratadas com urbanidade, não se lhes fazendo perguntas ou considerações impertinentes, capciosas ou vexatórias. E aqui, mais uma vez, cabe a intervenção do juiz, se o advogado, né, já que vai fazer perguntas diretamente à testemunha, fizer alguma consideração ou alguma pergunta que o juiz considere impertinente, capciosa ou vexatória, o juiz deve indeferir a pergunta e alertar o advogado de que esse tratamento não é um tratamento que se deve dispensar às testemunhas por conta da proibição prevista aqui no parágrafo 2º do artigo 459. Então, esse procedimento da oitiva das testemunhas se dá da seguinte forma. Primeiro, faz perguntas o advogado da parte que arrolou a testemunha. Então, nós ouvimos primeiro as testemunhas do autor. Quem faz pergunta primeiro é o advogado do autor. Em seguida, é o advogado do réu que vai fazer as suas perguntas. Enquanto o advogado do autor estiver fazendo as suas perguntas, o advogado do réu não pode interferir, a não ser que seja para fazer uma parte, para complementar alguma informação que seja importante, mas a rigor ele não pode interferir nas perguntas. O que ele pode, por exemplo, é fazer uma parte
para indicar ao juiz que o advogado do autor está fazendo perguntas capciosas à testemunha e o juiz vai analisar esse requerimento feito pelo advogado da parte contrária. Né? Mas a rigor não há essa interrupção. Da mesma forma, quando o advogado do réu estiver fazendo as suas perguntas, o advogado do autor não pode interferir sob pena de, inclusive, prejudicar o bom andamento do depoimento. O artigo 460 vai tratar a respeito da documentação do depoimento e diz que o depoimento pode ser documentado por meio de gravação. O parágrafo 1º diz que quando digitado ou registrado por taquigrafia, estenotipia ou outro método idôneo de documentação, o depoimento será assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos procuradores. Então, a regra geral é que o depoimento seja gravado em áudio e vídeo. Afinal de contas, a tecnologia já nos possibilita isso. Se não for possível isso, esse depoimento deve ser registrado de outra maneira, ele vai ser registrado por escrito e o termo de depoimento então deve conter a assinatura do juiz, do depoente e dos advogados das partes. O parágrafo 2º diz que se houver recurso em processo em autos não eletrônicos, o depoimento somente será digitado quando for impossível o envio de sua documentação eletrônica. Aqui ele está tratando especificamente da transmissão de informações dentro do próprio tribunal, né? Da primeira instância para a segunda instância. Então, quando for o caso, se o depoimento for gravado e não for possível disponibilizar isso nos autos eletrônicos, né? O tribunal somente vai determinar o registro escrito, digitado desse depoimento, se não for possível enviar a gravação por outra maneira. Isso se dá, obviamente, em casos excepcionais, né? O parágrafo 3º diz que, tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto nesse código e na legislação específica sobre a prática eletrônica dos atos processuais, que ele está tratando da lei que estabelece sobre o processo eletrônico, né, e que deve ser respeitada na hipótese da prática dos atos processuais de natureza eletrônica. E para finalizar a nossa abordagem a respeito da prova testemunhal, o artigo 461 estabelece a possibilidade de acareação. Então, o 461 no caput diz que o juiz pode ordenar de ofício a requerimento da parte e o inciso 2. A acareação de duas ou mais testemunhas ou de alguma delas com a parte, quando, sobre fato determinado, que possa influir na decisão da causa, divergirem as suas declarações. Então, a acareação tem lugar quando há discrepância entre os depoimentos de mais de uma testemunha ou entre o depoimento da testemunha com a parte. E aí o juiz pode determinar a acareação para que a testemunha e a parte sejam perguntadas especificamente a respeito daquele ponto em que haja divergência. O parágrafo 1º diz que os acareados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato de acareação. Isso serve para verificar se a testemunha, por exemplo, mentiu ou se não mentiu, para que ela esclareça aquele fato que restou divergente no depoimento, se comparado com o depoimento da outra testemunha ou da parte. O parágrafo 2º diz que a acareação pode ser realizada por videoconferência ou por outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Quer dizer, mais uma previsão legislativa aqui que possibilita a utilização da tecnologia em favor da prática dos atos processuais, até mesmo por uma questão de economia processual e de agilidade na tramitação do processo. Bom, esse é o procedimento, então, para a oitiva das testemunhas. É muito importante que você entenda esse procedimento, entenda principalmente com relação à contradita, né? E que na sua prática da advocacia você fique sempre muito atento ao rol de testemunhas, né, apresentado pela parte contrária e faça uma análise anterior à audiência desse rol de testemunhas para saber se há algum impedimento, alguma suspeição ou alguma incapacidade que possa ser alegada no momento da qualificação da testemunha. Sem esquecer, obviamente, da produção de provas desse impedimento, dessa suspeição ou dessa incapacidade, porque pode ser que a testemunha negue a ocorrência disso e aí
recaia sobre a parte que alegou o ônus de demonstrar o fato alegado. Ok? Era isso que nós tínhamos para tratar a respeito da prova testemunhal. Nos vemos na próxima aula. Até lá!